Alô, tudo bem? Começamos agora o programa Adoradores do Rei. Que maravilha poder adorar o Rei do Universo. Não existe outro. Ele é o primeiro e o último. Foi ele quem criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, todos os animais. Foi ele quem criou o cosmos, né? Ou seja, o universo. Criou os anjos, criou também outros seres viventes, né? De outros planetas, né? E como é bom poder adorar o Rei. Eu creio que você gosta também, como eu, e muitas pessoas adorar o Rei. Hoje iremos meditar rapidamente, sem muitos comentários, para não ficar muito longo o vídeo, no livro na Epístola de Paulo aos Colossenses. Se você puder marcar, marca. Se você não puder, você vê o vídeo de novo, aí você marca. Colossenses capítulo 1, o subtítulo aqui, a excelência da pessoa e obra de Cristo. Então, esse capítulo e esse subtítulo aqui, que é o segundo, aliás, o terceiro, né? Fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, seres viventes e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Este texto que ora lemos, ele fala da pessoa de Cristo e da sua divindade, porque no 4º século depois de Cristo, Arius, que era bispo de Alexandria, ele começou a questionar se Cristo era divino, atemporal, ou se ele era um Deus temporal, que fora criado numa época da eternidade. E é assim que eles pensavam, e muitas confissões religiosas, que eu não vou aqui declinar, para não fazer juízo de valores, né? Então, eles entendem que Cristo não é Deus, que ele não é um ser divino. Mas eu vou ler aqui um outro texto que talvez explique claramente, não que esse texto não está claro. Eu vou até repetir aqui o verso 16. Pois nele quem? Cristo. Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós não vamos esgotar isso hoje. Vamos deixar um pouquinho para amanhã. Mas se nós chegarmos à primeira carta de João, no capítulo 5, verso 20, já está memorizado aqui, não é decorar, temos que memorizar. Porque decorar é uma coisa muito vazia, na minha modesta opinião. Então vamos lá. Alguém passou aqui na nossa residência e dizendo que Cristo era filho. Mas essa expressão filho é para nós entendermos que Deus é nosso Pai. Só para isso. Não é para outra coisa. É para entender que Deus é nosso Pai. Porque ele assumiu a natureza humana. Então por isso que ele é filho. Mas antes de ser filho, ele é Deus. Olha só. Então veio uma pessoa aqui na porta de casa e me disse isso. Que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Afirmando que ele era uma criatura que fora criado na eternidade em uma época. Se era do meio para frente ou do meio para trás, não temos prova de nada. Porque é uma teoria, não é uma doutrina isso. É uma teoria que não se fundamenta na Bíblia
E não estou aqui para fazer críticas ou juízo de valores a quem quer que seja. Estou lendo a Bíblia. A letra morta da Bíblia. Sem colocar aqui a minha ideia. Então essa pessoa fica em casa dizendo que Cristo não era Deus. Eu falo assim, então você vai ler, por gentileza, a primeira carta de João, no capítulo 5, verso 20. Aqui fala, Cristo é o subtítulo. Mas naquela versão que ele usa, que é uma versão exclusiva deles, fica difícil você compreender, porque a Bíblia, ou as Bíblias em outras versões, elas são usadas para todos os crentes, de forma indistinta, mas tem uma Bíblia, não é? Que ela é usada para um único povo. Não vou dizer quem, você já sabe. Então está aqui então o título, Cristo é o verdadeiro Deus e deve ser adorado. Agora o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e em nós tem dado a entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. De quem está falando aqui? Está falando de Cristo, verdadeiro Deus. E estamos no verdadeiro Deus, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está claro. Há também aqui um outro texto, que eu estou montando aqui um estudo, que fala assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus Cristo é a fonte da vida. Mas eu quero ler aqui mais um texto. Mais um texto que comprova a divindade de Cristo, que está lá no capítulo 28, verso 19, 28, 19, que fala da grande comissão. Quando Deus ali, depois da sua ressurreição, ele chama os seus discípulos e incumbe-os de que eles preguem o evangelho a todo mundo. Que façam discípulos. Eu vou aqui mensurar só esse texto, para que nós não extrapolamos o tempo dos irmãos. Então, capítulo 28 do Evangelho segundo São Mateus, diz aqui, vou partir logo do verso 18, que está lá, o título, que é o último, a grande comissão. O que é a comissão? É você fazer junto o mesmo assunto, tá? É junto, missão, Então, a missão é um trabalho feito em conjunto. Daí, comissão. A palavra comissão quer dizer, você vai trabalhar o mesmo problema em conjunto. E olha o que fala aqui, Jesus volta para a Galileia. A grande comissão. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha aqui que fala aqui. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho mais 4 minutinhos aqui. 4 minutinhos. E vou ler aqui o Evangelho de João. Capítulo 1, de 1 a 3. Veja só, você não precisa decorar a Bíblia. Você tem que memorizar a Bíblia. Porque decorar é uma coisa vazia, na minha opinião. Mas quando você memoriza, mesmo que você não tenha mais a Bíblia, você consegue citar o verso na íntegra. Olha que fala aqui, olha. No princípio era o verbo, quer dizer, era a palavra. Certo? O verbo aqui é de logos, palavra. Então, no princípio era a palavra, podemos dizer assim. E a palavra estava com Deus. Estou aqui parafraseando. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então,
aqui a palavra é Jesus Cristo, que é o agente principal da criação. Então aqui está a segunda pessoa da divindade, porque a palavra Trindade não existe na Bíblia, foi convencionado, mas nós temos textos que provam que o trio, ele não é eles, ele é distinto e coeterno, ou seja, eles coexistem, a mesma prerrogativa e a mesma divindade que tem o Pai, também tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então aqui nós estamos achando a segunda pessoa da divindade. E outra coisa, antes de ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, verso a palavra Deus aqui está no plural, é Elohim. Elohim é Deus no plural. Então nós já achamos aqui uma pessoa da divindade, ou trindade, como se convencionou chamar. E iremos aqui, olha que fala aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha aqui, nesse texto aqui, nós já achamos duas pessoas da divindade. Deus o Pai e o Deus Espírito Santo. Lá no Evangelho de João e também em outros capítulos, nós vamos achar outro ser da divindade, que é Jesus Cristo. Existe, como posso dizer, há dúvidas quanto a isso? Depois eu vou ler aqui outros textos. Amanhã, eu vou até marcar aqui os textos que eu li hoje, para que amanhã eu não possa repetir, certo? Então ficamos por aqui, nessa parte que é espiritual. Eu não vou pedir like e nem nada, mas eu quero fazer uma oração, e se você quiser que nós aqui oramos por você ou por vocês, deixe nos comentários, porque ainda nós não temos o chat ao vivo, porque nós ainda não alcançamos o número necessário, e eu dependo de vocês. Diziam nossos avós que uma andorinha só não faz verão. Dependemos um dos outros. Pai querido, muito obrigado por essa meditação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça homens e mulheres talhados para a missão de levar o Evangelho, ou seja, a pessoa de Cristo a todo mundo, para que todos possam conhecer a palavra. E então virá o fim, como a própria Bíblia diz. Te pedimos essas coisas, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos voltar, viu? Às 20 horas. Até lá, fiquem todos com Deus.